Olá! Nesta quinta videoaula do InDesign Upgrade, vamos falar sobre o Text Variables, ou variáveis de texto. Ele é um recurso que nos ajuda a inserir automaticamente textos que apareçam em algum lugar do documento ou estejam pré-programados pelo InDesign para identificá-los, como o número da última página do documento, nome do documento, data da alteração do mesmo, dentre outros textos automáticos. Em algumas revistas e livros, temos a necessidade de inserir em cabeçalhos títulos de capítulos e nomes de autores. Normalmente, usamos nessas situações uma master page, colocando uma caixa de texto onde inserimos essas informações. As mesmas se repetirão ao longo do documento de maneira como havíamos desejado. Mas é bem frequente que alguém, nos últimos momentos antes de uma impressão, nos peça para fazer uma pequena alteração no texto, como, por exemplo, a inserção de um autor. A alteração será executada, mas há uma possibilidade de nos esquecermos de fazer a mesma alteração nos cabeçalhos, causando-nos um belo problema. Com Text Variables, podemos acabar com essa possibilidade. Se soubermos utilizar bem essa ferramenta, o cabeçalho, assim como os outros textos, podem ser automaticamente atualizados. Temos aqui uma revista onde cada artigo tem no cabeçalho, no lado direito, o título do artigo e, no lado esquerdo, o nome dos autores. Note que essas mesmas informações já estão na primeira página do arquivo e estes servirão como base de informações para fazermos as variáveis de texto. Primeiro, observamos quais os estilos de parágrafos que estão aplicados às informações que queremos coletar. Notamos que estão como título e autores. Vamos no menu Type, Text Variables, Define. Dentro desse menu, apertamos New para criar um novo tipo de variável de texto. No campo Name, colocamos o nome que definirá a variável de texto que estou criando. Vamos colocar autores. No Type, deixamos como Running Header Paragraph Style, pois nessa configuração o Text Variables vai procurar a ocorrência no arquivo do estilo de parágrafo que colocamos como Target, selecionado dentro do campo Style. No campo Use, escolhemos First on Page, que define que o InDesign deve procurar a primeira incidência na página do estilo citado. Nestes dois campos abaixo, podemos colocar algum texto que desejamos colocar antes ou depois da variável de texto. No campo Options, podemos configurar para o Text Variables retirar o ponto final e trocar o texto para uma formatação de caixa alta e caixa baixa. Colocando OK, vemos que a nossa variável de texto já está listada. Apertamos Done. Vamos agora para a Master Page, onde estão os cabeçalhos. No lugar dos nomes dos autores, inserimos a variável de texto Autores. Apertamos o botão direito, Insert Variable, Autores. Notamos que aparece autores entre os símbolos de maior e menor.
Isto significa que, neste caso, é uma variável de texto. Vamos sair da página mestra para ver o que ocorreu. Veja que os nomes dos autores continuam ali, diferentemente do que ocorre na página mestra. Observe também que, inserindo o autor, o cabeçalho se atualizará automaticamente, não havendo a necessidade de se abrir a master page. Podemos fazer o mesmo com o título do artigo, seguindo os mesmos passos, apenas definindo como target o estilo de parágrafo do título do artigo. Essa ferramenta, como disse no início, pode nos salvar de grandes apuros, atualizando mudanças no artigo sem precisarmos fazer mais de uma alteração direta no arquivo. Isso nos traz confiabilidade no trabalho final, assim como agilidade em alguns processos. Caso ainda tenha dúvidas em relação a essa ferramenta ou tenha sugestões de novos tutoriais, acesse clip3.com.br/InDesignUpgrade e poste um comentário ou mande-me um e-mail. Logo, você poderá também acessar o meu blog pelo endereço www.indesignupgrade.com, facilitando dessa maneira o seu acesso. Obrigado por assistirem a mais essa aula e até mais.